Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 17. Bons estudos! Nas últimas teleaulas você viu como desmontar e montar conjuntos mecânicos. Mas e quando você tiver que recuperar um elemento mecânico? Como proceder? Por onde começar? Bom, é exatamente isso que nós vamos ver nessa teleaula, cujo tema é a recuperação de elementos mecânicos. Na teleaula de hoje você vai ver como são feitas as recuperações de subconjuntos com movimentos, como se recuperam eixos, de que maneira os mancais devem ser recuperados. E, por fim, você vai ver como recuperar engrenagens. Sempre que você se deparar com uma máquina ou um equipamento que esteja precisando de manutenção, a primeira coisa que você deve fazer é considerar as solicitações mecânicas atuantes. Bom, por que isso? Ora, porque os desgastes, as deformações e mesmo as trincas podem ser causadas por elas, por essas solicitações mecânicas atuantes. Por isso, em algumas situações, pode ser que nem seja preciso corrigir a falha. Isso, claro, desde que essa falha não esteja comprometendo o conjunto em seu funcionamento. Isso você vai encontrar muito quando mexer com equipamentos mais antigos, cujas estruturas eram construídas para suportar erros e omissões de projeto. Mas e quando isso não ocorrer? Quando você tiver que efetivamente recuperar alguma peça? No caso dos subconjuntos com movimentos, como proceder? Existem dois aspectos que você deve considerar sempre que for recuperar subconjuntos que possuam movimentos: a resistência estática e as condições dinâmicas do conjunto. Com relação às solicitações dinâmicas, você deve observar as seguintes características: a resistência às vibrações, o desbalanceamento, os desgastes provocados pelo atrito. Mas isso não é tudo. Você também não pode esquecer dos tratamentos térmicos, da geometria das peças, do acabamento superficial, da exatidão dimensional nas regiões onde os componentes vão estar em movimento. Mas vamos ver isso tudo mais de perto, começando por analisar a recuperação de eixos. Eu acabei de chegar nessa fábrica e olha só o que eu encontrei. Um eixo que precisa ser recuperado. O que fazer diante de uma situação dessas? Ô, Tadeu, por favor, que procedimento eu devo usar na recuperação dos eixos? Bom, para começo de conversa, a gente precisa definir alguns parâmetros. Como assim? A gente precisa analisar as condições de trabalho de um eixo, conhecê-lo melhor. Saber quantas rotações por minuto ele executa, as condições ambientais em que ele opera, se a lubrificação é eficiente e o tipo de pressão que ele exerce ou suporta. Tá, e agora? E agora que a gente já tem todas essas características e solicitações de trabalho, é preciso definir qual o tipo de material que vai ser utilizado e qual o processo de recuperação que vai ser usado. E de quantas maneiras é possível resolver o problema que um eixo danificado pode causar? De duas. Ou você constrói um eixo novo ou reconstitui o que está danificado. Se você for construir um eixo novo, ele deve ser usinado com sobremetal suficiente para permitir uma retificação das dimensões desejadas. E se for o caso de reconstituir o eixo? Aí você tem duas opções: por soldagem ou deposição metálica. Ô Tito, você sabe que eu preciso recuperar esse eixo por soldagem, né? Agora, como é que eu faço isso, hein? Olha, Caio, eu gostaria de entender um pouco mais desse assunto para poder resolver o seu problema, viu? Já sei. Vamos pedir uma ajuda pro mestre Paulo, né? Ó o mestre Paulo aqui. Opa. Mestre Paulo, o senhor podia ajudar a gente aqui um pouquinho? Claro, ajudar os amigos é comigo mesmo. Qual é o problema aí? É o seguinte, eu preciso recuperar esse eixo por soldagem. Como é que eu faço isso? Mas isso não tem segredo. Para recuperar um eixo por soldagem, a gente passa basicamente por 3 fases: preparar o eixo, escolher o material de adição e fazer a soldagem propriamente dita. Tá bom. Mas e a preparação do eixo? Como é que é isso? Eu acho melhor a gente ver isso de perto. Para preparar um eixo, a primeira coisa a ser feita é examinar a área onde se deu a deformação.
Depois, devemos eliminar o material fatigado e verificar se há trincas remanescentes. E, por fim, fazer a usinagem para preparar as juntas, cujas dimensões devem estar enquadradas de acordo com os dados disponíveis em tabelas. Dessas tabelas aqui, é isso, mestre Paulo? Perfeitamente. Tá bom, e agora? Agora a gente tem que escolher o material de adição que deve ser de elevada resistência mecânica. Tudo bem, mas qual é o processo de soldagem que a gente vai usar? O processo de soldagem mais eficiente é o elétrico, com eletrodos revestidos. Tá bom, e como é que se faz isso? Muito bem, eu vou explicar. Para soldar eixos, você deve proceder da seguinte forma. Efetue a montagem de forma que as partes unidas possam girar após a soldagem. Estabeleça a temperatura de pré-aquecimento em função do material a ser soldado. E durante a soldagem, não se esqueça de manter a peça na temperatura de pré-aquecimento, pois o superaquecimento pode deformar a peça. Por exemplo, se um eixo estiver deformado por ter sido soldado a uma temperatura muito elevada, não tente endireitar a peça numa prensa, porque se isso for feito, a estrutura da peça estará comprometida, gerando consequências imprevisíveis. Mas como evitar esse tipo de deformação? Bastante simples. Basta efetuar a soldagem por etapas e sempre numa sequência adequada. Além disso, deixe sempre a solda esfriar lentamente, o que vai evitar choques térmicos. Mas a soldagem não é o único meio que temos de recuperar eixos. Eixos desgastados pelo trabalho, como esse aqui, podem ser recuperados pelo processo de deposição metálica. É um processo que pode ser feito a quente ou por via eletrolítica. Mas independente do processo escolhido, o que é importante é que as superfícies a serem recuperadas estejam adequadamente preparadas, ou seja, a cilindricidade e o acabamento dos eixos deve estar compatível com o processo de deposição metálica que vai ser realizado. No caso de deposição de cromo duro por eletrólise, deve-se retificar a superfície a ser recuperada. Isso para que a película de cromo se deposite de modo regular e uniforme, e não se rompa quando solicitada por pressões elevadas. Além disso, você também não deve utilizar uma película de cromo duro muito fina, evitando assim que ela venha a descamar quando a peça entrar em serviço. Para obter uma película de boa espessura, é necessário fazer um rebaixamento prévio na superfície que vai ser recuperada. Além dos eixos, que você acabou de ver como devem ser recuperados, existe um outro elemento mecânico muito importante que tem particularidades em relação à sua recuperação. É o mancal de rolamento. De cara, eu já vou adiantando uma coisa. A etapa mais importante na recuperação de um mancal de rolamento é a preparação das superfícies. É fundamental que as superfícies estejam compatíveis com as especificações dimensionais dos fabricantes, incluindo as rugosidades especificadas. Ô Tadeu, como é que a gente faz a recuperação dos mancais de deslizamento? Como você sabe, existem vários tipos de mancais de deslizamento, como esse aqui, ó. E alguns deles apresentam uma película de material anti-fricção, que a gente chama de casquilho. De uma maneira geral, a recuperação de mancais de deslizamento exige pequenos ajustes, como o rasqueteamento. Tá, mas e no caso desse mancal de material de alta resistência, o que fazer? Bem, nesses casos devem ser utilizadas buchas substituíveis, como essa aqui, com canal de lubrificação. Nesses casos, a recuperação consiste em substituir elementos deteriorados por outros mais novos. Perfeito, mas calma aí que ainda tem mais. Agora chegou a hora das engrenagens. Uma engrenagem, pelo seu próprio uso, também sofre grandes desgastes e esforços, chegando até mesmo a se quebrar, como essas aqui, olha. E aí, o que fazer? Bom, a melhor maneira de se recuperar uma engrenagem é construir outra idêntica que foi danificada. É uma tarefa meticulosa que vai exigir uma grande exatidão para se reproduzir dentes idênticos. Há casos em que a soldagem também é utilizada, mas já se pode afirmar de saída que o dente incluso nunca será perfeito e que mais cedo ou mais tarde acabará prejudicando as outras engrenagens. Mas ainda há mais detalhes que você precisa saber sobre a recuperação de engrenagens. Mas esse é um assunto que a gente vai deixar para ver com mais detalhes em teleaulas futuras. Combinado? Tito, leva no almoxerifado. Pode deixar, seu Paulo. Ô, mestre, por mim tudo bem deixar a recuperação de engrenagens para depois. Mesmo porque o que está me interessando agora é a recuperação de roscas.
Olha, dá só uma olhada aqui, ó. Um parafuso que foi quebrado por cisalhamento do corpo e uma rosca interna que está espanada. Para isso não tem muito segredo. No caso do parafuso, por exemplo, dá só uma olhada. Para extrair o que restou dele, a gente improvisa um alongamento para a chave fixa. Ou então, a gente também pode usar um extrator apropriado para casos como esse, onde a seção da quebra está situada no mesmo plano da superfície da peça. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas e com relação à rosca espanada? Como é que eu faço para recuperar? Existem várias maneiras de se recuperar uma rosca interna variada. Uma delas consiste em alargar o furo da rosca e colocar em seu lugar um pino roscado. Isso, é claro, se houver parede suficiente. Veja que, conforme foi dito, a gente tem aqui parede suficiente para alargar o furo roscado e colocar um pino, que, como este aqui, deve ser faceado e fixado por solda ou chaveta. Feito isso, o pino deve ser furado e roscado com a medida original da rosca que está sendo recuperada. Satisfeito? Por enquanto sim. Mas isso não é tudo. Porque existem ainda outras maneiras de se recuperar roscas. É isso mesmo. E uma dessas maneiras, ainda mais recomendável do que essa que você acabou de ver, é efetuar insertos na rosca, ou seja, colocar elementos de fixação que a gente encontra disponíveis no mercado. Dentre esses elementos de fixação, nós temos o Kellogg's e o Helicoi. O Kellogg's é esse aqui. Veja que a bucha Kellogg's ela é roscada tanto na parte interna quanto na externa e possui 2 rasgos conificados e um rebaixo, além de um anel e 2 chavetas que servem para fixá-la após o rosqueamento. Mas além do Kellogg's, a gente encontra o inserto do tipo Helicoi, que é uma espiral de arame de alta resistência com essa forma romboidal. O uso do Helicoi também não tem segredos. Só que neste caso é preciso repassar o furo danificado com outra broca e rosqueá-lo com o macho fornecido pela própria Helicoi. Depois disso, é só rosquear o inserto com uma ferramenta especial. Repare como o aumento do diâmetro do material de base é mínimo. E então, viu como a recuperação de elementos mecânicos não é nenhum bicho de 7 cabeças? Mas para deixar tudo isso mais claro, que tal a gente dar uma boa revisada em tudo que aprendemos hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como são feitas as recuperações de subconjuntos com movimentos. Viu também como são recuperados os eixos e de que maneira os mancais devem ser recuperados. Por fim, você viu como recuperar engrenagens. Como você viu, a recuperação de elementos mecânicos foi o tema dessa teleaula. Mas a gente não vai ficar só por aqui, não, hein? Na próxima teleaula, a gente ainda volta a esse tema. Conto com você, hein? Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.